Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e hoje nós vamos falar de um assunto que, se você se interessa pela Espanha, pode ser que já tenha chegado até você, que já seja do seu conhecimento, e se não chegou ainda, vai chegar, porque aqui na Espanha já faz uns 3 dias que não se fala em outra coisa, que é a questão do abacaxi, do Mercadona e do Tinder. Surgiu uma modinha de que das 7 da noite às 8 da noite é o horário para você poder ir paquerar no supermercado Mercadona. E basicamente, você precisa seguir algumas regrinhas para poder indicar para outras pessoas que você está disponível e quer encontrar, como se diz aqui, um ligue, um namoro, um relacionamento. E basicamente o que as pessoas fazem, elas vão das 7 às 8 da noite no Mercadona, vão no setor das frutas, pegam um abacaxi, e esse abacaxi eles colocam virado de cabeça para baixo, com a coroa do abacaxi para baixo no carrinho. E aí eles pegam esse carrinho do Mercadona e vão agora para a fila dos vinhos. E nessa fila dos vinhos é onde acontece essa hora do chaveco, por assim dizer, trazendo aí para o brasileiro, né? Que aqui se chama ligar. Não? Ligar em Mercadona de las 7 a las 8. Então, quando você encontra alguém que está na fila ou no setor dos vinhos, com um abacaxi virado de cabeça para baixo, né, com a coroa tocando aí no carrinho, isso é um indicativo de que essa pessoa está aberta a iniciar um relacionamento. Então, você chega com o carrinho, dá um pequeno choque no carrinho dessa pessoa e daí surge uma conversa e pode surgir um ligue, né, um relacionamento ou não. Não é o momento ainda de eu falar o que eu acho disso, se eu acho isso absurdo, se eu acho isso tonto ou não, mas o fato é que surgiu isso. E esse assunto começou a pegar muita notoriedade aqui na Espanha até o momento que só se fala disso. Os influencers aqui estão fazendo vídeos sobre o assunto, influencers espanhóis ou até pessoas de outros países que moram aqui, e também estão fazendo vídeos de comédia, de sátira sobre isso que está acontecendo. Hemos venido a Mercadona a ver si es verdad lo de la hora de ligar. De 7 a 8 al Mercadona, así se liga ahora. Isso foi pegando uma proporção tão grande que começou a acontecer alguns absurdos e alguns inconvenientes com usuários por causa da quantidade de pessoas que estão indo nesse horário das 7 às 8 da noite em algumas unidades do Mercadona. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Talvez você já tenha ouvido alguma coisinha por aí, mas claro, quando a gente não está no país, até demora um pouquinho mais para chegar na gente, né? Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou explicar para vocês o porquê que surgiu isso. Porque eu, na verdade, fiquei curioso de como uma coisa tão aparentemente sem sentido vira algo viral e que as pessoas só falam disso. Tá? Basicamente, aqui na Espanha existe um programa que chama First Dates. Eu não sei se o programa é espanhol, se o programa é de fora e também tem aqui, porque, sinceramente, a gente não costuma assistir muito a televisão. Eu sei que é um programinha desses de namoro. Tá? As pessoas se inscrevem, aí elas vão lá conhecer outras pessoas, é algo assim, tá? Chama First Dates. E parece ser que já algumas edições atrás, uma participante desse programa, ela disse que havia uma lenda de que das 7 às 8, em uma determinada unidade do Mercadona, as pessoas tinham o hábito de fazer isso, que era como se fosse o Tinder lá da cidade, da região. Mas isso ela mencionou ao vivo num programa, First Dates, que eu acredito que muita gente assiste. Ele passa num horário aqui que é chamado horário nobre, né? Se não me engano é às 8, às 9 da noite, eu não sei exatamente, mas é de noite, muita gente assistindo televisão. E ela mencionou isso. Eu particularmente acredito que isso possa ter sido uma estratégia da própria rede de supermercado. Porque é estranho que isso vá ao ar, porque normalmente quando você menciona marcas, menciona nome de lugares, isso é algo bem delicado. E eles não querem fazer propaganda gratuita. Quando um participante de algum programa menciona, por exemplo, um nome de uma rede de supermercado, a emissora não vai querer fazer uma propaganda gratuita dessa rede. Então normalmente os editores tiram isso do programa. E eu achei estranho que isso tenha ido ao ar. Então eu de verdade acredito que aí é uma estratégia do próprio Mercadona, estratégia que eu creio que não deu muito certo, mas uma estratégia do próprio Mercadona para promocionar a marca deles, tá? O fato é que quando esse programa foi ao ar, isso não pegou muita notoriedade, as pessoas não falaram disso e não explodiu esse assunto. Porém, faz um tempo atrás, uma influencer, uma TikToker aqui da Espanha, ela fez um vídeo para pôr à prova isso, se isso era verdade, se isso não era verdade. A gente até vai pôr um fragmento aqui do vídeo. Bueno, que estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga, me gustaría saber
cuál es la hora de ligar en Mercadona. Hay una hora. Estoy quedando de piedra. ¿Sabe que hay una hora de ligar en Mercadona? ¿Sí? Pero que me la acaba de decir ella. Le pone de 7 a 8 horas de ligar en Mercadona. Estoy viendo padres con hijas, madres con hijos. ¿Pero por qué están separados? Hay gente que lleva un rato dando vueltas. Igual y que no lleva nosotras. Nada. No, pero no llevan nada. Nosotros llevamos el carro lleno. No están ni disimulando. Da igual, yo llevo el En Mercadona. De 7 a 8. a 8. E basicamente, depois desse vídeo que ela fez, aí a coisa começou a inflamar aqui. Eu não conhecia essa TikToker, não sei se ela tem muitos seguidores, realmente não conhecia a pessoa, mas o fato é que depois desse vídeo é que a coisa começou a ficar viral. Muita gente acha que começou a ir para testar, para provar, para ver o que acontecia, e isso aconteceu em todo o território da Espanha, em alguns lugares mais, outros menos, e aí virou essa situação. Para ser sincero, eu até comentei com a Carla, né? A gente ainda não foi no Mercadona nesse horário, nem temos intenção de ir, mas um pouco a veia da curiosidade às vezes bate. Então os dois talvez tenham a ideia de ir para ver se aqui na nossa região está acontecendo. A gente não sabe se aqui aconteceu isso. Agora, pode parecer um assunto sem muita relevância. Tá? E agora nós vamos começar a entrar na parte 3 do vídeo, que é um pouco a minha análise para você que quer mudar para a Espanha, do que esse tipo de coisas muitas vezes pode indicar sobre a sociedade de um país, sobre os costumes, sobre a cultura e o impacto que isso tem na nossa vida. Tá? Muitas pessoas podem dizer, mas é que não tem nenhum problema, isso é uma coisinha que não machuca ninguém, né? Não é por que se preocupar com isso. Porém, é significativo que uma coisa tão besta pegue uma proporção tão grande e que tantas pessoas tenham um comportamento de massa tão grande e façam com que uma rotina, um ritual tão besta pegue a proporção que pegou. Então, assim, isso fala muito sobre, infelizmente, tá, a idiotização da sociedade aqui na Espanha hoje em dia. Principalmente os mais jovens, tá? Isso tem gerado muitos problemas, porque, por exemplo, vocês vão ver agora, eu vou colocar um fragmento de um vídeo do que aconteceu em uma das unidades do Mercadona aqui na Espanha por causa disso, de uma coisa aparentemente inocente. Olha a quantidade de jovens que você vai ver nesse vídeo. Por la cara, tío. Fecha de gente aquí por la cara. ¡Adi! ¡Adi! Bom, o que pode parecer? Pode parecer também para você, de repente, você fala, não tem nenhum problema. Agora imagina que você sai do trabalho às 6h30, 7 horas da noite, e você tem um horário justamente para passar no mercado, esse horário, das 7, 7h30, 15 para as 8, o Mercadona fecha às 9, e aí você vai nesse horário e você encontra essa multidão de pessoas, de jovens, de desocupados, que não têm o que fazer, simplesmente incomodando as demais pessoas, porque eles não entram para comprar, entram para fazer isso. Aí eu volto a dizer, pode parecer algo inocente? Sim, no primeiro dia que você se depara com isso. Aí vem um segundo dia, um terceiro dia. Então, são tipos de atitudes que acabam prejudicando a vida de outras pessoas. Já no momento da edição, eu lembrei de um exemplo relacionado com isso, com esse tipo de atitude que prejudica outras pessoas. Aqui no final do século XX, aqui na Espanha, principalmente entre os jovens, por exemplo, se fez famoso os tal botellones. Botellones é um costume que os jovens têm, sobretudo os jovens, de socializar nas vias públicas, nas ruas, tomando bebidas alcoólicas. E aí eles fazem grandes arruaças, deixam a rua uma bagunça, cheio de lixo, cheio de garrafas de vidro, de plástico, copos, som alto. Isso não costuma acontecer em cidades pequenas como é que a gente mora, mas em outras cidades sim. E é um exemplo disso, de atitudes como essas, que parecem ser inofensivas no início, mas normalmente levam ao caos e a problemas, como que eu vou continuar mencionando aqui para vocês. Eu tive que fazer essa pausa, porque enquanto eu estava editando, eu lembrei desse exemplo do botellón, que é um exemplo perfeito disso. E o pior de tudo é o que eu mencionei, é uma idiotização, imbecilização das pessoas, principalmente da juventude hoje em dia. Se nota muito aqui na Espanha. Os jovens de hoje em dia aqui são, não todos, evidentemente, nunca se pode generalizar, mas a tendência geral são imbeciloides, tá? São pessoas infantilizadas, sem cultura, sem vontade de se esforçar por nada, sem vontade de perseguir algo na vida. E isso é muito complicado, por quê? Se você está pensando sair do Brasil, muitos dos problemas sociais que existem hoje no Brasil, em algum outro país, se você quer mudar, eles vêm justamente dos problemas culturais que existem no país.
E eu me lembro muito bem que uma das coisas que eu vivi no Brasil foi ver essa mudança cultural no país, a deteriorização da cultura no país, a imbecilização das pessoas, e como isso vai levando a outros tipos de problemas. E infelizmente isso tem acontecido aqui na Espanha em diversos sentidos. Eu já sinto aqui, faz 7 anos que eu e minha família moramos aqui, e nós já sentimos aqui como que se nós estivéssemos vivendo o mesmo filme, vendo o mesmo filme outra vez, acontecendo. E eu costumo falar aqui em casa que a Espanha, se continuar assim, em 5, 10, 15 anos, vai ser um Brasil 2.0. Vai ser uma versão do Brasil. Porque se nota muito essa falta de interesse dessa sociedade, principalmente esse setor, os jovens, em fazer algo significativo na vida deles. E você vê jovens aqui não tão jovens, tá? Já para cima dos 20, 25 anos, que realmente não amadurecem com o passar do tempo. Está marcando uma geração aqui. Então isso é algo sério. E o que eu sugiro para você se você quer mudar? Primeiro, se você está planejando mudar para a Espanha, eu quero dizer que é um país ruim para mudar? Não. Mas eu acendo uma luz de alerta para você, por quê? Porque você precisa vir preparado para não se desiludir. Normalmente, quando nós vamos mudar de país, a gente romantiza muito esse país e acha que tudo vai ser maravilhoso. E não é assim. Aqui na Espanha, também existem problemas, tá? E você vai se deparar depois de alguns meses aqui, que é aquele período de lua de mel, que tudo é lindo, maravilhoso, você vai começar a se deparar com coisas que vão te incomodar. Então venha preparado porque existem problemas aqui. E o meu conselho é, cuide muito bem da sua família. Dê muita atenção para os seus filhos, se você tem filhos. Tenha uma rotina familiar saudável. Passem tempo juntos. Sejam fortes, uma família forte, porque isso vai ajudar a, se você mudar para uma sociedade com essas características, que seus filhos não sejam engolidos pela tendência do sistema aqui. Isso é algo muito importante, que a gente preserve a nossa família e proteja a nossa família dessas influências negativas que existem. Eu sei que alguns, talvez, que estiverem vendo esse vídeo aqui até o final, vão achar que é exagero, mas isso aqui é uma, como se diz aqui, é la gota que colmou el vaso, é a gota de água que transbordou o copo. Por quê? Porque a situação aqui, em muitos sentidos, ela tem piorado bastante. E um exemplo disso é exatamente isso, é o deterioro da cultura. Eu realmente acho que isso foi uma estratégia do Mercadona, não creio que deu certo, tem até uma notícia de algo que aconteceu no País Basco, se eu não me engano foi em Bilbao mesmo, que eles tiveram que chamar a polícia, porque por 2 vezes seguidas, a quantidade de pessoas que estavam indo simplesmente tumultuar das 7 às 8 no Mercadona era tão grande que os clientes não conseguiam fazer compra, tá? E a manchete, aí para vocês verem, tá em espanhol, evidentemente, esse nome que aparece aí é Ertzaintza. Ertzaintza é a polícia autonômica do País Basco. Tiveram que chamar a polícia pela quantidade de pessoas que apareceram ali por 2 dias seguidos e pelo tumulto que isso estava causando. Então, isso reflete, infelizmente, uma deteriorização, uma imbecilização de uma sociedade e de um determinado fragmento da sociedade. E não são só jovens, tá? Não são apenas jovens, infelizmente. Então, assim, espero que esse vídeo aqui, primeiro, se já tinha chegado essa informação para você, é um vídeo diferente, né? A gente está falando de algo aqui do cotidiano da Espanha. Nós, normalmente, já faz um tempo que a gente não falava disso, a gente estava focando muito em documentação, em imigração, mas eu achei um assunto interessante até porque vai chegar. Se não chegou para você, iria chegar em algum momento, é o que se está falando aqui agora, e uma hora ou outra, dentro desse nicho, né, de pessoas que estão interessadas em assuntos da Espanha, ia chegar. E quis dar essa identidade nossa aqui, né, do canal, essas análises que nós fazemos, sempre focado na mudança, se você quer mudar aqui para a Espanha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém, um familiar, com um amigo, alguém que você acha que de repente esse vídeo pode ajudar de alguma forma. Muito obrigado por acompanhar sempre o nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.